Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos trazer uma leitura para o coletivo de Áries. Lembrando que o posto complementar de Áries é Libra, tá? Se você tem Áries na sua lua, no seu sol, no seu ascendente, Vênus ou Júpiter, essa leitura também pode falar com você. É importante que você saiba as suas casas astrais, tá? As casas que são importantes no seu mapa astral, que trazem referências de outros signos que também fazem importância na sua cabala. É importante que você também leia, ouça os vídeos, né, desses outros signos, tá? Se você chegou agora, seja mais que bem-vindo. Eu sou Kelly, sou taróloga, sou médium, sou sacerdotisa, né? Trabalho aí com reiki, trabalho aí, sou terapeuta, né? Sou formada em terapia, tá? Terapeuta holística e trabalho auxiliando outras pessoas através do tarô, tá? Conselhos, direcionamentos aí, alertas. Bom, sem mais demoras aí para não ficar muito longo o vídeo, que eu costumo falar para todo mundo, tento deixar aqui vídeos mais curtos, mas às vezes eu acabo me aprofundando muito nas leituras, né? E hoje a gente percebe que a maioria, as pessoas estão sem paciência, né? Para umas leituras longas, mais profundas. Bom, enfim, vamos lá, tá? Vou trazer aqui uma leitura com o tarô das bruxas, é um tarô de arcanos maiores, tá? Então eu vou ver aqui a energia, me desculpem aí qualquer barulho externo, tá? Hoje é um dia de movimentação dentro de casa, então as pessoas passam para lá, passam para cá. Aqui na minha rua tem bastante maritaca, né? Tem bastante passarinho, bem-te-vi, essas coisas. Então, hoje é domingo, não tem muita movimentação de carro, mas as pessoas estão em casa, né? Então, me desculpem aí os barulhos que vocês ouvirem aí de fundo aí, tá? Eu tenho gatos, cachorro, então pode ser que vocês ouçam eles também, tá bom? Então, vamos lá. Mesa aberta para o signo de Áries, para os próximos 7 dias, energias para os próximos 7 dias. Nós estamos saindo de uma lua minguante, né? Entrando numa lua nova, que entra no próximo dia 21 aí, né? Depois de amanhã. Então, vamos ver o que o tarô, a espiritualidade tem para vocês. Bom, caiu duas energias, eu vou aceitar as duas aqui. Primeira energia do diabo. A segunda energia da imperatriz aqui, tá? E a carta da força. Em oculto no fundo do deck. O sacerdote e a carta da morte, a sacerdotisa. Nós temos aqui, acho que um casal espiritual aqui, tá? Vamos ver o que é que a espiritualidade tem aí, né? Como orientação aí, né? Para o signo de Áries. Bom, aqui eu pego uma situação que eu já trago para vocês de antemão, uma situação de
alerta, tá? Cuidado aqui com uma dependência, que pode ser tanto uma dependência emocional como uma dependência aqui material, financeira, tá? A carta da Imperatriz, ela traz uma energia de abundância, de fertilidade, tá? De prosperidade, também de criatividade, né? De realização. Mas a gente precisa se atentar a algumas situações, tá? Cuidado com os excessos de cuidado. A carta da Imperatriz traz muito uma referência pro lado materno aqui, tá? Então aí, você ariano, ariana, tem que tomar muito cuidado com os excessos aqui, tá? Cuidado com os excessos, tá? Aqui pede para que você não se permita ser influenciado, tá? Que a carta do diabo, ela traz inúmeras situações. Mas nesse tarô, ela fala para você prestar atenção em padrões que pode vir muito da sua parte materna, né? Da parte do seu sagrado feminino, tá? Aqui também pode estar veio também uma referência para mim, para vocês reconhecerem, olharem mais o lado sombra de vocês, sobre comportamentos tóxicos, tá? Que podem vir dessa referência materna, tá? Então aqui pedem para vocês tomarem cuidado, tá? Com um certo sentimento de dependência, tá? Então, eu posso estar falando aqui com arianos e arianas, tá? Que podem ter uma certa dependência ou recebam uma influência muito forte da mãe aqui, tá? Mãe, uma avó, tá? Mas alguém que é mãe aqui. Possa receber aqui uma influência, e aqui não é uma influência positiva. Porque a carta do diabo, ela traz situações positivas também, mas nesse tarô, ela não me traz uma referência positiva, tá? Aqui me fala sobre uma dependência, tá? De uma influência, num aspecto negativo, tá? Aqui você pode estar lidando com alguém do signo de Capricórnio, tá? Então é interessante você ouvir a leitura do signo de Capricórnio, que também pode trazer mais esclarecimentos para vocês, tá? Então aqui é uma energia de alguém materialista, tá? É a energia de alguém materialista. A energia do diabo, que também fala sobre o esforço
Mas aqui tá me trazendo muito uma energia de alguém materialista. Então, vocês podem estar recebendo influências de alguém que tem esse aspecto materialista. E vocês podem estar se sentindo dependentes, tá? Aqui também vocês podem estar lidando com alguém do signo de Touro, tá? Vocês também podem estar lidando com alguém do signo de Touro, tá? Porque a Imperatriz também fala de alguém de muita intuição, de alguém que tem conexão com o sagrado, tá? De alguém que tem conexão com o divino, tá? Que tem uma conexão entre o mundo espiritual e o mundo carnal. Então aqui é alguém que influencia de forma espiritual. Talvez essa influência não seja direta, mas sim uma influência que vem por meios de pensamento, tá? A energia do pensamento, da fala, tá bom? Então a gente precisa se atentar a várias situações, mas aqui a espiritualidade fala para mim, tá? E também aqui a espiritualidade fala para mim que alguém aqui pode ter buscado auxílio de até alguém espiritual, tá? Para fazer algum tipo de trabalho aí nesse sentido, para influenciar vocês de forma... para influenciar vocês de alguma forma, né? Trabalhar aí, sabe? Dentro do mundo espiritual, dentro do mundo da magia, existe várias situações. Tem aspectos de mexer com a cabeça, com o pensamento da pessoa, né? Dentro do mundo da magia, vocês podem imaginar que existem várias situações, mas aqui existe uma situação de libertação, tá? O signo de Touro, ele é um signo muito espiritual. Então, ouçam leitura de Touro, que também pode trazer referências para vocês e maior esclarecimento, maior entendimento aqui. Eu trabalho com leituras canalizadas intuitivas. Então, às vezes, vocês vão me ver em alguns momentos aqui da leitura em silêncio, porque eu estou ouvindo a espiritualidade, estou canalizando essa energia para compreender direito o que é que eles estão falando, tá? Não é só vir aqui, pegar o tarô e trazer um entendimento dentro do significado que a carta dá. É buscar dentro da espiritualidade o que a espiritualidade quer falar através das cartas. E aqui eu pego uma influência, tá? Uma influência de modo energético, através de... energético, tá? Influenciando vocês do signo de Áries ou alguém na energia de vocês, tá? Então, pode ser com vocês ou pode estar acontecendo com alguém que faz parte aí do seu convívio, por exemplo, marido, a esposa, namorado, filhos, irmãos, mas aqui mais fala para mim, mais traz para mim uma energia de uma influência dentro de um contexto de parceria afetiva, tá? Então aqui uma mãe que pode influenciar energeticamente, tá? Aqui você ou, por exemplo, o seu cônjuge, no sentido de criar uma ilusão de dependência, sabe? Como fazer sentir que... Eu vou trazer um exemplo aqui bem real, que a gente vê muito nos dias de sempre, né? Não só nos dias atuais, não. Nos dias de sempre. Sabe quando a
mãe, do seu parceiro ou da sua parceira, ela não quer que o filho se relacione, por exemplo, com você, e aí ela fica tentando manipular de todas as formas o seu pensamento através de conversas, através do espiritual, até para quem tem gente que não faz, mas tem gente que busca quem faça esse tipo de coisa, mas tentando fazer com que o filho ou a filha acredite que aquilo não é bom, entendeu? Tentando manipular aqui para trazer de novo uma situação de dependência, porque aqui me traz muito uma energia no sentido de que é como se fosse, que nem se fosse uma obsessão, sabe? Alguém tentando aprisionar alguém, né, de algum aspecto, sabe? Aquele zelo e cuidado excessivo que às vezes a mãe tem com o filho ou com a filha, na maioria das vezes com o filho homem, né? Muito difícil a gente ver a mãe tendo esse zelo com o filho mulher, é mais com o filho homem, que aí ela idealiza, né, o parceiro ou a parceira ideal para o filho, né, e aí e quando o filho sai daquele padrão que ela construiu, ela tenta de alguma forma, né, interferir. Tá? Aqui fala de uma energia que é muito poderosa de alguma forma, tá? Que tem uma influência, tem uma energia de influência poderosa aqui. Então tem aqui um cuidado aqui, um pedido de cuidado, um pedido de alerta aqui, tá? Porque existe uma interferência aqui nesse sentido. Também pode ser na área de trabalho, também pode, tá? Então aqui pode ser uma chefe, aqui é uma figura feminina. Então pode ser uma chefe, pode ser alguém que é acima de você aqui, tá? Pode ser alguém acima de você. Alguém que tem um cargo acima do seu, que de alguma forma tenta te aprisionar, entendeu? Sabe aquele chefe que te ajuda em inúmeras coisas e aí quando você percebe, é muito uma postura de narcisista aqui. E aí narcisista não é só, gente, dentro do aspecto familiar, não. Existe o patrão, o encarregado, a encarregada, o supervisor, a supervisora, o chefe ali, o gerente ou a gerente, que também pode ser narcisista, tá? O pai, a mãe, que pode ser, o marido ou a esposa, que pode ser, né? O marido ou a esposa, que pode ser narcisista dentro do âmbito romântico, dentro do âmbito familiar, o pai ou a mãe, ou dentro do aspecto de trabalho, o seu chefe ou a sua chefe, de modo geral, alguém que é superior a você, que possa ter que tem, né, essa estereótipo, essa energia de alguém narcisista, é aquele que te auxilia, te ajuda e na primeira oportunidade ele te causa algum tipo de... Eu falo que o narcisista é aquele que ele bate, mas ele assopra. É aquele que causa algum tipo de dano e depois ele pergunta pra você o que foi que ele fez. Dá meio que uma de sonso, sabe? Meio que uma de sonso. Ele te apunhala pelas costas, mas ele não vai confirmar que fez isso, ou aquele que vai te prejudicar e depois vai te dizer que fez isso pro seu próprio bem, entendeu? Ou que você não estava pronto ou não estava pronta para essa nova etapa. Mas aqui existe uma manipulação. Ou é de forma material aqui, ou é de forma emocional. Tá? Existe uma manipulação aqui, alguém que queira
fazer com que você permaneça dependente. E olha, quando eu falava agora com vocês, que na minha mesa não dá para vocês visualizar, mas tem um defumador aqui, né? Tem ervas na minha mesa que eu uso para defumar. E olha só que louco, né? Quando eu falei sobre alguém que queira manter você numa dependência, o incenso aqui, as ervas pegaram fogo. Que nem tinha fogo, só tava saindo a fumacinha, do nada pegou fogo, tá? E aqui então a espiritualidade fala sobre um poder aqui, tá? Alguém que possa, por exemplo, usar da sensualidade aqui, do poder feminino, por exemplo, aqui, tá? Para te influenciar, tá? Para te influenciar. Me desculpe, eu precisei parar o vídeo aqui porque as crianças estavam fazendo barulho demais. Casa que tem criança é assim, né? É aquilo que eu falei, domingo eles estão em casa e aí não tem como, né? A gente segurar eles, né? Eles têm energia. E aqui hoje o dia tá meio geladinho, choveu ontem o dia todo, a noite toda. Então, voltando para a leitura, aqui a espiritualidade está pedindo para você que você tenha discernimento, consiga compreender o que está acontecendo, porque muitas pessoas não conseguem compreender que às vezes está passando por influência energética, tá? Pedindo aqui para que você busque, tá? Força que venha do interior, porque aqui tem a presença do espiritual, tá? Aqui tem a presença do espiritual, aqui tem a presença da justiça aqui divina, tá? Aqui fala muito que o espiritual, ele tá observando, ele tá vendo o que tá acontecendo. Mas aqui tá falando muito sobre você controlar os seus impulsos, né? Controlar muitas das vezes a tua raiva, né? Controlar aí o que o outro tenta provocar em você, tá? Porque a espiritualidade, ela está falando que ela vem trazendo uma libertação para você, pedindo para que você tenha mais paciência, mas não é sobre aceitar essa situação, é ter paciência para que você consiga enxergar como você se desvencilha disso. Aqui vejo muito uma situação de você colocar limites aqui, tá? E aqui eu falo para vocês que há um controle que vem pelo emocional aqui. Alguém que tenta controlar vocês aqui de forma emocional, tá? Pelo emocional. Às vezes tenta te dizer assim, olha o tanto de coisa que eu fiz pra você. Por exemplo, se é uma mãe, aquela mãe que fala assim, olha o tanto de coisa, olha o que eu fiz pra você, você só chegou até aqui por minha causa. E eu falo muito, eu sou mãe também, eu falo muito. A gente tem que ajudar os nossos filhos até eles serem independentes.
que eu quero dizer com independentes? Até eles, por exemplo, conquistarem a maioridade, tá? Porque depois da maioridade, eles são responsáveis por qualquer ato deles. A gente não assina mais por eles assinam por eles. Então, no emprego, você não assina mais pelo seu filho quando ele completa 18 anos. Ele já é dono do nariz dele legalmente. Se ele cometer algum tipo de crime, vamos dizer assim, ele também será ele que vai responder pelos atos, não é mais você, entendeu? Ele já vota, né? Ele já vota, porque mesmo ele com 16 anos, ele pode tirar o título de eleitor, ele pode, mas ele vai precisar de você para tirar documento sem ele ter a maioridade, ele precisa de você para adquirir qualquer bem, até para se matricular numa escola, numa universidade, se ele não tiver 18 anos, ele não faz isso sozinho. Você é responsável por ele. Então aqui, depois que o filho completa a maioridade, o filho ele passa a ser independente. Ele escolhe o seu caminho, ele toma as decisões da própria vida. E aqui é uma mãe que não deixa, uma mãe, uma esposa, uma sogra, uma avó que não deixa alguém, que não quer que alguém tenha dependência. É aquele tipo de pessoa que fica na cabeça, mas olha, e fui eu que fiz isso, fui eu que fiz aquilo. Até uma certa idade, nós como pais, nós temos obrigação de criá-los. Foi escolha nossa tê-los. Então é obrigação nossa criá-los e ajudá-los, eles ajudar, né? Mas as escolhas deles, o caminho deles é deles, não é nosso. Tem muito de pai que quer eu trago muito essa referência de pais porque é a energia que eu tô pegando aqui. E eu já peguei essa energia em outras leituras diárias também. Mas aquilo que eu falei para vocês, podem ser também um patrão, uma patroa que, se for dentro do trabalho essa situação, é aquela pessoa que ajuda e depois tá de uma certa forma jogando na cara, né? Bom, tarô cigano, tá? Vamos saber o que mais que o tarô cigano tem a acrescentar para nós nessa leitura. Então, a espiritualidade tá pedindo para você força, tá? Tá pedindo para você resiliência, tá? Você buscar força interior aqui, tá? Busca a espiritualidade como auxílio, tá bom? Aqui algumas cartas no fundo do tarô fala sobre uma finalização de um ciclo aqui e a ajuda do espiritual aqui, tá? Como intermédio aqui, trazendo uma libertação para você. Aqui a espiritualidade fala para mim que a máscara de alguém vai cair, tá? Seja no âmbito familiar, afetivo aí, ou de trabalho, tá? A máscara de alguém vai cair. A carta da cobra, tá? Aqui a espiritualidade falando para mim de uma pessoa muito esperta, tá? Espiritualidade falando para mim de alguém muito esperta. Tá? De alguém aqui de alguém aqui muito esperto, tá? Aqui a cobra traz também para que você fique atento
as situações de falsidade e de engano, tá? Porque caiu bem debaixo do diabo, né? Então, é uma carta que ela fala sobre você tomar cuidado aí com falsidades, tá? Pessoas que podem trazer falas distorcidas aqui, tá? Tenha cautela, tá? Tenha cautela com pessoas próximas a você, no ambiente de trabalho ou no seu ambiente pessoal, tá? Preste atenção às situações, tá? Aqui a espiritualidade pede para que você preste atenção na sua intuição e na sua percepção das coisas, tá? A espiritualidade te dará sinais ao seu entorno e você vai precisar prestar atenção na sua intuição, tá? Prestar atenção na sua intuição. Também a carta aqui me fala sobre uma transformação, tá? Também me fala sobre uma transformação. Aqui a espiritualidade renovando algo na sua vida, tá? Você tem uma transformação aqui através dessas mudanças e através dessa percepção sua sobre situações ou pessoas à sua volta. A espiritualidade vai fazer mudanças aí, tá? Eu tenho a carta da estrela. A estrela fala sobre iluminar o caminho, tá? Sobre intuição, também sobre renovação, tá? Mas é uma carta que fala, Ares, sobre uma renovação depois de uma destruição, tá? Porque aqui existe uma libertação. Então, se é uma influência de cunho familiar aqui, pessoal, ou se é uma situação dentro do ambiente de trabalho, existe uma libertação aqui. Aqui a espiritualidade está falando para mim que alguém vai ser desmascarado, alguém vai ser exposto, tá? Alguém vai ser exposto aqui, uma verdade vai ser exposta aqui, tá? Aqui existe a carta do trevo, aqui existe uma dificuldade momentânea, mas aqui fala sobre você superando esse período de dificuldade. E aqui a espiritualidade mostrando que existe aqui novas oportunidades. Sabe quando vem muito para mim aqui agora uma energia assim? Sabe quando alguém tenta prejudicar a gente? Mas até quando alguém tenta prejudicar, a pessoa tá colaborando. Ai, perdão. Bati aqui no celular, aqui no tripé. Sabe quando alguém tenta prejudicar a gente? Aí eles mal sabem que a gente é guiado pela espiritualidade e que as coisas, elas se invertem, né? Aqui existe um obstáculo que ele é passageiro, tá?
Tem um obstáculo aqui que é passageiro, tem uma dificuldade aqui que ela é temporária, tá? Para que você tenha sabedoria, porque a carta da cobra também é alguém sábio, que age com cautela. A carta dos trevos, ela também traz isso, para você analisar as situações com cautela, tá? Para que você não tome nenhuma decisão e de alguma forma aí prejudique aí alguma área da sua vida, principalmente se for no campo amoroso, tá? Principalmente se for no campo amoroso. Tome cuidado aí e analise bem as situações para que você não cometa erros. Pondere aí, tá? Preste atenção aí. Aqui tem uma energia de vocês, que vocês são. Vocês carregam uma energia de pessoas que conseguem transpor os obstáculos aí, os momentos difíceis aí, de forma rápida. De forma rápida. Vocês não ficam nessa energia por muito tempo. A hora que vocês decidem acabar com isso, vocês finalizam, tá? Existe uma estrutura que vai ser rompida. Como eu disse para vocês, existe aqui essa mulher, seja ela no seu âmbito familiar ou de trabalho, a máscara dessa pessoa vai ser removida, tá? Essa pessoa vai ser desmascarada aqui. E é a espiritualidade que tá fazendo todo esse movimento aqui, tá? Porque alguém foi falso, leviano, alguém tentou atrapalhar o teu progresso, alguém tentou atrapalhar a sua prosperidade, a sua bonança. É como se você, no âmbito... É alguém que tenta, não consegue, tá? Deixa eu deixar bem claro aqui, alguém que tenta atrapalhar a sua abundância, a sua prosperidade, o teu relacionamento, por exemplo, a conquista de um cargo maior dentro da empresa. Alguém aqui tenta prejudicar alguém, mas não consegue, porque é desmascarado. O coração. O cavaleiro. E a chave. Junto com a chave nós temos o caminho, tá? Caíram juntas aqui. Fundo do deck, os peixes, o sol, o buquê, a árvore, o pássaro, a cegonha. O cavaleiro, o caminho de novo, a âncora. Então, aqui, a espiritualidade está anunciando resoluções aí, tá? Resoluções. Aqui, para alguns aqui, arianos, eu vejo aqui que daqui a um tempo, tá? A espiritualidade dizendo para você que vai ter aqui uma decisão a ser tomada. 2 caminhos se colocarão à sua frente. Um desse caminho é conhecido, o outro caminho é desconhecido, tá? A espiritualidade pedindo para que você ouça seu coração na hora de tomar essa decisão, tá? Tem uma decisão aqui para ser tomada, tá?
que eu acredito aí por esses 7 dias aí, essa decisão vai precisar, esse caminho, né? Esses caminhos vão aparecer aqui. Você tem a chave, as respostas na hora de tomar essa decisão. O mensageiro diz para você: ouça seu coração. Um caminho te leva ao progresso, te leva à felicidade, te leva a uma construção, uma transformação. O outro caminho te traz uma finalização e te traz um alerta. Então, ouça seu coração, ouça sua intuição. Tá bom, Áries? Finalizar a sua leitura. A Torre e o Buquê. Os livros. E a criança. Aqui não é o buquê não, gente, me perdoe, é os lírios, tá? Às vezes eu confundo essa carta com outra. Aqui a espiritualidade falando sobre uma verdade, tá? Que renova, que transforma o teu caminho, tá? Aqui tem uma verdade que vai ser revelada, tá? A carta da Torre com os livros me fala sobre isso, sobre uma verdade que vai ser revelada, que vai ser trazida à tona aqui. Aqui a espiritualidade falando aqui sobre que nesse processo você vai adquirir maturidade e sabedoria, tá? Também vai te trazer paz interior, no sentido de que você vai fazer as escolhas certas, tá? E que você não vai se permitir aqui, tá? Você não vai permitir essa influência, mas aqui existe uma transformação, uma verdade que liberta, tá? E também uma maturidade, uma sabedoria que você adquire, tá? Diante desse processo. Então, Áries, é isso que eu tenho para você. Fique atento, os próximos 7 dias você vai ter uma escolha para fazer. Ouça a sua intuição. Como eles disseram, um caminho é sabido, o outro é desconhecido. Mas ouça a sua intuição, ouça seu coração, para que você venha fazer uma escolha assertiva, tá? Porque tem uma mudança acontecendo no seu caminho. Existe aqui uma sorte, uma clareza que chega, tá? Você saindo de uma manipulação, você se libertando de uma manipulação, verdades que serão trazidas à tona e
Com isso, você recebendo mais maturidade aqui, tá? A espiritualidade trazendo para você um momento mais de paz, tá? De harmonia, de equilíbrio aqui. Depois que essa libertação acontecer, você vai entrar num momento de mais harmonia, de mais paz, tá bom? Aqui, dessa libertação aqui, quem tá num relacionamento afetivo vai entrar num período mais tranquilo, tá? Se existe algum tipo de... Essa manipulação está atrapalhando aqui, depois dessa libertação, existe um momento mais tranquilo, tá? Aqui alguém vai se conectar mais com a espiritualidade também, porque vai ver a mão do espiritual agindo aqui, tá? Bom, Áries, é o que eu tenho para vocês, boa sorte. Se você chegou até aqui, curta, comente, compartilha. E que a espiritualidade abençoe vocês aí. Até o próximo vídeo.